nome do Senhor. Então nós neste culto de ceia, querendo o Senhor, nos permitindo assim o Senhor, nós vamos falar sobre unidade em Cristo. Eu coloquei ali o símbolo, o pão e o cálice, porque nós lembramos, a palavra do Senhor diz, fazer isto em memória de mim até que Ele venha. E tem uma importância grande a ceia do Senhor, com certeza. A ceia do Senhor fala-nos de várias coisas, irmãos. Fala-nos, em primeiro lugar, da nossa comunhão com Deus. Fala-nos também da nossa comunhão e entre os irmãos. E o que eu gostaria de realçar hoje, independentemente da ceia do Senhor ou não, eu gostaria que nós falássemos de unidade em Cristo. Ok? Unidade fala-nos em sermos um, em vivermos como um, em haver alguma coisa em comum forte entre nós, que é realçado, claro, no momento da ceia, fala da nossa união com Deus, e a seguir fala também da nossa união com a igreja, amém? Mas não era exatamente sobre a ceia que eu queria incidir hoje, mas sobre o fator da unidade, de nós termos que ser um e sermos um em Cristo Jesus, amém? E tenho o texto que eu gostava que nós lêssemos, que a Rosa já colocou ali, unidade em Cristo, e nós vamos ler o texto de Atos 4:32, que tem sido aquele texto, tem sido um texto muito de grande referência aqui para a nossa igreja. Nós temos falado várias vezes nisso. Nós desejamos ser uma igreja assim hoje, e quando dizemos isso, nós desejamos ser a igreja do primeiro século. Eu sei que muitas vezes eu prego nisto, irmãos, muitas vezes eu insisto nisto, muitas vezes a gente está a ensinar e a falar sobre este assunto da igreja primitiva, porque, irmãos, aquele modelo que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo à igreja e que foi estabelecido pelos apóstolos no primeiro século, não era para a igreja nunca ter saído daí. Hoje vivemos dias em que se fala, mais uma vez, em que a igreja precisa de uma reforma. Precisa, irmãos. E não precisamos descobrir um método de ser igreja. É tão simples ser igreja, irmãos, que nós não precisamos de um método. Estou a tentar olhar para as horas, controlar um pouquinho o tempo hoje. Temos a ceia do Senhor ainda para servir. E temos, não é, a igreja que vem a seguir, ocupando o mesmo lugar. Então, nós, o que nós falamos, nós não temos que inventar uma maneira de ser igreja, irmão. A gente pode inventar uma maneira da gente pôr o som, a imagem, cantar com essas vozes bonitas, como a gente cantou ainda agora. E a gente pode inventar uma maneira de melhorar isto, melhorar aquilo. Como ser igreja não há que inventar. Porque não é uma invenção humana. É alguma coisa que Deus determinou, e Deus determinou um método, o deu aos apóstolos, eles cumpriram. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e as outras cartas, mas somente Paulo vem dar instruções à igreja, o que é que a igreja tem que ser, como é que a igreja tem que fazer. E não há alguma maneira de você inventar nada para ser igreja. É só cumprir o que está escrito. É só olhar o modelo, até há um modelo, a igreja de Atos dos Apóstolos. Tá? Aquela igreja que não era tanto só que estava em Jerusalém, aquilo que aconteceu em Antioquia, aquilo que aconteceu em Filipos, aquilo que aconteceu em Éfeso, onde havia problemas, onde havia situações, onde havia dificuldades, não era o céu ainda, mas era onde o reino de Deus, o reino dos céus, era transmitido aos homens através da igreja. É para viver a mesma coisa, é para ser a mesma coisa. Tá? Você vai ver no final da mensagem, se a gente chegar lá, amém? Se a gente chegar lá, porque Jesus pode vir buscar a sua igreja, nós temos de estar preparados, ninguém vai ficar aqui a acabar de ouvir a mensagem, vamos embora. Mas se o Senhor não vier buscar a sua igreja, e a gente ainda estiver aqui, a gente no final da mensagem tem um versículo, amém? Tem um versículo que vai nos falar exatamente do que é ser, o que é que a igreja, o que é que Jesus falou, ou Jesus orou sobre isso. Então eu encontrei esta imagem bonita, diz igreja primitiva. Às vezes eu não uso muito o termo igreja primitiva, irmãos, eu uso igreja do primeiro século, ou igreja primitiva, porque na verdade no nosso português, a igreja primitiva simboliza exatamente a igreja primeira, inicial. Mas às vezes há aquela ideia do primitivo ser aquilo que é rudimentar, aquilo que é um rascunho ou alguma coisa assim. Não, irmãos. Na verdade, a igreja primitiva, quando eu digo igreja do primeiro século, é para referir que foi a primeira igreja, tá? Onde foi estabelecido, é o modelo total e completo do que a igreja tem que ser, amém? Mas anyway, igreja primitiva, está bom o termo, diz, todos juntos em oração, que bonito, não é? Diz, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja a profundidade deste verso, em que diz, um era o coração e a alma dos que criam. Um era. Todos tinham vários corações e todos tinham várias almas, amém? Cada um tinha a sua. Tá? Mas a unidade que existia entre eles era como se fosse um. Um coração, uma alma. Da multidão dos que criam. Uma forma de pensar, uma forma de agir, um desejo, uma atitude, um propósito, uma razão. Da multidão dos que criam. E tinham um pensamento. E tinham todo. Ninguém dizia que alguma coisa era sua, mas tudo era em comum. Eu trouxe um esquemazinho. Amém? Que
analisando o versículo que nós lemos, só estamos a analisar o versículo, diz assim: unidade, um era o coração e a alma de quem? Dos que criam. Havia um propósito, um pensar. E no ponto 2 eu pus a que ponto? A ponto de haver uma ausência de individualismo e tudo era comum a todos. O que é a ausência de individualismo? Cada um não pensava, como diz o texto, que alguma coisa era sua própria, mas entendiam que era da comunidade, que eram dos santos, que era da igreja. Um era o pensamento, um era um só pensar, um só entendimento, uma unidade, completos, todos juntos, no mesmo propósito, uma mesma razão, um objetivo comum a todos, uma comunidade completa em Cristo. Mas a que ponto? Até onde é que isso ia? Porque afinal de contas, amados irmãos, eu veio um idiota que disse uma altura que Jesus inventou o comunismo, não é? Não sei se você já ouviu isto. Porquê? Porque o comunismo dizia que era mais ou menos isso. É um propósito só, e o governo é que orientava, e não sei quanto, E que Jesus foi o fundador do comunismo, não é? Misericórdia. Foi nada. Foi nada. Completamente diferente disso. Há uma razão, não é comunismo aqui. Não é viverem todos em comum e todos trabalharem para o mesmo comum. Não, o mar, o terreno de se satisfazerem as necessidades deles próprios. Não é isso. Isso é que era a ideia do comunismo que nunca resultou. A ideia do comunismo seria alguma coisa mais ou menos para aí. Não vamos discutir aqui marxismo, nem nada dessas coisas, mas é mais ou menos essa a ideia. Aqui o propósito é um propósito divino. É um propósito total e completo. É um propósito em que não havia individualidades de eu quero assim, ou outro quer assado, ou outro quer assado. É como é que é melhor para o corpo de Cristo, para a expansão do reino dos céus, para que a glória de Deus seja manifesta ao mundo, um propósito e uma razão em Cristo, em que todos abraçavam o mesmo propósito. Todos viviam com aquele propósito. Não é por acaso que neste contexto, quando Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo, amém? Os nossos conhecem a Escritura? Caíram mortos aos pés dos apóstolos. Porquê? Porque retiveram parte do preço da propriedade. Não, porque mentiram. Porquê? Porque havia claramente um desfazamento do propósito que era a comunidade dos santos, a igreja, o corpo de Cristo. Todos estes termos, irmãos, que a gente usa, a comunidade dos santos, o corpo de Cristo, ou o que você quiser, representam uma unidade em Cristo. Há alguma coisa extraordinária que só foi possível acontecer em Cristo. Que não tem nada a ver com o que aconteceu com o comunismo, nem tem nada a ver com nada dessas coisas, que só é possível acontecer com a igreja. Só funciona na igreja. E funcionou no primeiro século de uma tal maneira que eles tinham tudo, era comum a todos. Eles venderam as propriedades, juntaram tudo, e esta é a nossa comunidade, porque a gente crê em Cristo, a gente vive em Cristo, o nosso objetivo é a glória dos céus. E você diz assim, irmãos, que coisa difícil de entender. Não, irmãos, difícil de entender é como nós vivemos hoje. Como nós vivemos hoje é que é difícil de entender. Como eles viverem é que é fácil de entender. Você pensa numa coisa, nós vamos viver no céu juntos, amém? Se a gente vai viver no céu juntos, o nosso objetivo não é viver com Cristo para todo sempre. Nós não entendemos que Cristo habita no meio do seu povo. Qual é a razão para a gente viver separados? Qual é a razão para eu ser individualista e pensar em mim e naquilo que é melhor para mim e no foco em mim? Afinal, não é o egoísmo um problema desde o início, desde a queda do homem? Não é um problema o egoísmo, não é sempre aquilo, o centralizar, o self-centered, não é o maior problema que a humanidade depara? Afinal, não é isso? A dificuldade que a gente não tem em viver em comunidade é enorme, irmãos. A gente abdicar do nosso bem-estar em favor da comunidade é bonito se a comunidade fizer alguma coisa para nós. Tem que haver uma contrapartida, senão a gente não, espontaneamente, ou na carne, a gente não faz. Fazer alguma coisa pela comunidade, nem pela igreja, irmãos, se não tiver uma contrapartida para nós. Porque isso é um obstáculo que a gente tem, a gente fazendo isso, em nós próprios, e eles fizeram isso porque eles estavam em Cristo. Eles fizeram em Cristo. Por isso é que o tema da mensagem é unidade em Cristo. Não é unidade como você pertencer ao clube português lá de Loudai. É um clube português lá em Loudai. A gente vai lá, faz sócio. De vez em quando tem umas reuniões, tem umas coisas, tem não sei o quê, a gente não vai. Ou a gente vai. Talvez tem um jantar, a gente também não vai, porque afinal é uma vergonha. É um ambiente anticristão. A gente é sócio do clube português.
Não é isso, irmãos, que nos fala a Escritura. Não é isso. Tem alguma coisa que nos identifica com os outros portugueses, que somos todos da mesma terra? Bom, uns são do... Como é que chama aquela terra lá em Portugal, que todo mundo veio para cá? Esqueci-me. Da Mortosa. Uns são da Mortosa e os outros são do resto do país, não é? Que todo mundo é da Mortosa. A gente diz lá, é da Mortosa. E não passa daquilo. Cada um tem a sua vidinha e conhece, vê-se no clube. A igreja não é um clube. A igreja não é o local onde a gente tem, só por si só, uma identificação com alguém. É onde nós temos uma identificação em Cristo com alguém. É mais especial, é mais completa. É uma união eterna. A igreja do primeiro século entendeu isso. A gente vai viver juntos com Cristo para todo sempre. A manifestação da glória de Deus na terra é através de nós. Então qual é que nós temos que fazer? Se o nosso objetivo é Cristo e a vida eterna, a gente vai se unir por forma a cumprir o objetivo principal da nossa vida. E viviam juntos, que vendiam tudo, tinham tudo em comum e viviam juntos. Claro que eu não vou, no final do culto, pedir a vocês as escrituras das casas ou dos carros ou o que vocês tiverem, para a gente vender tudo e ficar todos juntos. Não é isso que eu vou fazer. Ou para você anular o seu contrato de aluguer, para a gente viver no outro da renda, para a gente viver no outro lugar. Não é isso que eu estou a falar, irmãos. Nós precisamos é de entender a diferença e a distância. Primeiro ponto, o objetivo da mensagem principal é que nós possamos entender hoje a distância que nós estamos da igreja do primeiro século. A distância que nós estamos no pensamento, no entendimento, para que nós possamos começar a criar mudança em nós. E começamos a entender que nós não somos aquilo. Nós não somos a igreja do primeiro século, mas nós precisamos de ser. Que nós possamos começar a entender, pelo menos, que precisamos de mudar e pedir a Deus que tenha misericórdia e graça e que nos leve de volta àquilo que era a igreja e o propósito de Deus. E deixa eu falar outra coisa. Não há outra forma de ser igreja a não ser esta, porque esta não fui eu que inventei. Esta foi Cristo que deu. E este é o exemplo e o modelo que nós temos. E você não vai encontrar outro momento nas Escrituras em que mais nenhum lugar eles venderam tudo e viveram todos em comum. Mas você vai encontrar a unidade em Cristo sempre, em todo o momento das Escrituras, e onde você vai encontrar momentos, inclusive falamos a semana passada, onde aquele que não era parte da igreja era posto fora. Tal era a unidade que havia na igreja, era una. Tinha um que não era, fora. Dizia que era, mas não era, e eles se retiravam. Lembram-se, irmãos, na semana passada falámos isso. Lá na carta no Apocalipse. Então, essa unidade nós vamos ver marcante na igreja. Essa unidade tem que existir. Eu não estou a dizer outra vez que nós vamos ou não, que assim gostaríamos. Viver todos juntos. Seria ótimo, irmãos. Mas nós precisamos ter uma unidade maior do que nos encontrarmos aqui ao domingo de manhã. Isto não chega. Não, mas tem a quarta também. Não chega também. Nós precisamos ter uma unidade em Cristo, um propósito, uma razão, uma forma de viver igual em Cristo. Eu trago dois. Eu queria trazer uma comparação hoje que nos ajudasse, amados, a entender o que nós temos que ser e os valores que nós damos e nós atribuímos. Amém? Os valores que nós atribuímos. E isto é para mim, é para si, é para todos nós, porque, por certo, vai nos ajudar a entender. Nós temos uma família terrena, está certo? Alguns irmãos já me ouviram mencionar isto e eu tenho tentado trazer isto o mais possível, porque acredito que este exemplo nos ajuda a entender. Amém? Nós temos uma família terrena com a qual nós temos obrigações. Aquilo é uma árvore genealógica, bonitinha, não é? Sabe o que é a árvore genealógica? É aquilo que o relaciona com os seus antepassados ou que vai relacionar com os seus filhos, está? Então nós temos ali, eu não sei se os irmãos conseguem ler, o avô paterno, a avó paterna, o avô materno e a avó. O avô materno, a avó materna, e deu a mãe e deu o pai, né? E a mãe e o pai, deve ter sido uma figura para uma criança, e depois eu, né? Eu tenho pai e mãe, a minha mãe teve pai e mãe, e o meu pai teve pai e mãe, tá? Então eu estou relacionado com estas pessoas, né? Isto é a figura mais simples. Porque depois o que é que tem? Tem os tios, que a gente está relacionados, tem os cunhados, tem aqueles que já casaram com pessoas de outra família, mas que já não são nosso sangue, mas são parte de nós também, por afinidade, porque depois tem os sobrinhos, que é meio sangue nosso e meio sangue que não é nosso, não é isso? Mas estão comigo, estão a acompanhar? Mas está todo mundo a compreender? Está? Família, estão a falar de família humana, terrena.
E nós temos relacionamento e nós temos obrigações para com essa família. Está certo? Está certo? Não estão comigo? A gente tem obrigações para com essa família. Para quem tem filhos casados vai entender outra coisa que eu vou dizer. Neste momento só os irmãos Pata, não é? Mas, filhos casados, agora a irmã tem uma obrigação também com alguém que nem é o seu sangue, que é a sua nora. Mas o que é que ela é? Ela é carne com o seu filho. E daí nasceu netos. Netos têm meio sangue só. Não é? Não é isso, irmãos? Amém? Mas faz parte. Nós estamos unidos, de alguma maneira, a um monte de gente com as quais nós sentimos obrigações. O fator unificador, o que nos une com essas pessoas, é o sangue humano. É do meu sangue, tá? Ok? Às vezes não é diretamente do meu sangue, mas é carne com alguém, não é? Casamento. Amém? Nós temos algumas considerações a ter com essas pessoas. Nós temos compromisso com essas pessoas. Nós temos obrigações com essas pessoas, está certo? Compromisso. O que é que eu estou a falar? Irmãos, o aniversário, um casamento, o Natal, são momentos em que você, durante o ano, você sente compromisso com essas pessoas. Se você está longe dos seus tios, dos seus familiares, você manda um postal de Natal, você dá um telefonema, está certo? No aniversário você manda uma prendinha, tá? Você faz uma coisinha qualquer, uma criança faz aniversário, você acha que os seus filhos, o primo faz aniversário, a gente acha que tem que levar o filho lá, tem um compromisso, está certo? O irmão está comigo? Está todo mundo comigo? Tem um compromisso, certo? E depois temos as obrigações. Não vai deixar o familiar passar necessidade, não é? É um familiar que atravessou um problema, faleceu alguém, você vai à pessoa mais querida, da pessoa que faleceu, e diz, olha, estou aqui contigo, vou-te ajudar. Pega naquele familiar, não é? De repente um familiar que perdeu o cônjuge, por exemplo, você vai pegar no familiar, você vai sair com o familiar, você vai, vem para a minha casa, fica comigo um tempo. Você tem obrigações, tá? Compromisso, obrigações. E você tem cuidado. Eu já falei, cuidado, já falei a mesma coisa, né? Há cuidado com a pessoa. O que é que tu precisas? Está certo? O irmão está acompanhado, vocês estão comigo? Estou certo no que estou a dizer? Eu só estou a descrever a coisa mais humana que todo mundo tem. Tá? Mas tem uma duração e um propósito, e eu escrevi temporal. Porquê? Porque, irmão, você não se relaciona com ninguém, não há ninguém com quem você se relaciona por 100 anos. Tá? Nem que você viva 100 anos. Porque se você viver 100 anos e os seus filhos viver 100 anos, você não se relaciona com o seu filho por 100 anos. A menos que o seu filho nascesse no mesmo dia que você nasceu, tá? E morrer no mesmo dia que você morreu, mas não morre. É pelo menos 20 anos depois, ou mais ou menos, não é? Então você não tem um relacionamento duradouro, tão duradouro assim, com alguém. Normalmente os nossos relacionamentos, eu diria, assim, o meu cálculo, amém, irmãos? Uns 50 anos é um bom tempo de relacionamento. Isso é um casamento já, não é? Relacionamento com o filho. Porque normalmente aqueles parentescos, muitas vezes acabam até por, vai viver noutro lugar, já não há um relacionamento tão profundo, mas com aqueles mais próximos, a gente se tiver um relacionamento com alguém por 50 anos, é muita coisa. Amém? Isso obriga que a gente tenha pelo menos 50 anos. Né? Então já é um tempo, tá? Já é um tempo considerável. Amém? Os irmãos estão comigo? Mas é um tempo. Essa é a duração e o propósito. Tem um propósito familiar, tem o propósito do meu relacionamento, tem o propósito até um propósito próprio, de me sentir bem. Gosto de estar com a minha família. É família minha. Fazem à minha família, dói-me a mim. A gente diz lá em Portugal, não é? É como se tivessem feito a mim, e não sei o quê. A gente sente um relacionamento. Mas estão comigo? Há alguma coisa que nos une. O sangue humano. Há o laço familiar. Mas estão a acompanhar? Está certo? Agora nós vamos ver isto para a igreja. Amém? Nós temos a igreja agora. A congregação local, onde nós somos parte. Onde nós vimos agora nas Escrituras que a igreja do primeiro século entendia que havia uma unidade, uma forma de pensar, uma forma de agir. Agora veja comigo. O que unia antes na família, dá para saltar entre os dois, dá? O que havia antes na família era o fator unificador, o que nos une, era o sangue humano. Na família igreja, o fator que nos une é o sangue de Cristo. Se você pensar nisso, o que o une aos seus irmãos aqui não é o sangue que lhe corre nas veias a si, é o sangue que Cristo derramou por si na cruz. O sangue inocente, o sangue justo, o sangue que nos justifica, o sangue que perdoa o nosso pecado, o sangue que foi vertido por causa da nossa desobediência e do nosso pecado, o sangue precioso é o fator que nos une
Cristo. Então o sangue que lhe corre nas veias, que corre na veia do seu filho, que corre na veia dos seus familiares, não é para comparar, não é possível de comparar com o sangue que une a igreja. Fomos lavados e remidos por esse mesmo sangue. Isto é uma dimensão maior do que nós podemos imaginar. Você pode pôr tudo o que você quiser agora aqui, você pode pôr todo o seu pensamento bíblico, você pode pôr toda a sua fé, que eu lhe garanto que você continua a não alcançar nenhuma parte do que valor que esse sangue tem. Tem um hino que a gente canta, quer dizer, os que sabem cantar, tem um hino, não eu, que diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E uma vez um irmão disse, eu sei o preço. Eu não concordo com o hino, disse ele, eu sei o preço. E ele disse, eu sei o preço foi o sangue de Jesus. Não, o que ele não entendeu, o hino, esse nosso irmão, ele não entendeu o hino. O hino diz, eu nunca saberei o preço, significa, eu não consigo nem entender qual é o valor do sangue. Eu não estou a dizer que não é o sangue, é claro que o preço dos meus pecados da cruz é o sangue de Cristo. Mas eu não consigo entender a dimensão desse valor, porque por mais amado que você tenha sido santificado e limpo e perdoado, você continua a viver na sua natureza pecaminosa. Vivendo na sua, vivendo com, lidando com. Você tem que lidar com a sua natureza pecaminosa, você tem que lidar com as tentações, você tem que lidar com o pecado, você tem que lidar com os desejos da carne. Então você só, quando chegarmos na glória, completamente transformados, o corpo glorificado, nós vamos poder entender o valor da justiça absoluta e completa e da santidade absoluta e completa que há em Cristo Jesus. Então é mais do que o que nós podemos imaginar. É um valor acima do que nós podemos entender. O sangue de Cristo, aquele que opera a salvação. O sangue de Cristo que opera salvação e perdão. É o fator que nos une para que nós possamos ser uma família em Cristo Jesus. Então o valor do sangue humano, comparando com o sangue de Cristo vertido em nosso lugar, irmãos, não tem comparação, não é duas grandezas que você possa comparar. Você não pode comparar coisas que não têm o mesmo grau de comparação. O valor é muito maior. Agora, antes nós pusemos, volta atrás por favor, nós pusemos que nós, mesmo sendo um sangue humano, nós tínhamos compromisso, obrigações e cuidado para ter com a nossa família terrena. E é bíblico, amados, é bom, é salutar. Que bom que você tenha cuidado com a sua família. Mas quando nós vamos para a família igreja, se o sangue humano nos leva a nós termos obrigações uns para com os outros, na nossa família humana, quanto será o grau de compromisso, de obrigação e de cuidado que nós temos que ter, e não é uma opção, com aquele que é família comigo, em Cristo Jesus, que é da minha igreja, que é da igreja que eu congrego, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, onde eu estou. Quando é a manifestação da glória de Deus na terra. Irmãos, a razão pela qual eu trago este exemplo é para que a gente possa entender porque é que a igreja do primeiro século venderam tudo e tinham tudo em comum, porque eles entendiam aquilo que a gente não entende. Eles entendiam o valor do perdão dos pecados. Eles entendiam que eles eram uma unidade em Cristo. Eles entendiam a glória de Deus manifesta através deles. Eles entendiam o que eles eram. E nós hoje vivemos muito light. Muitas vezes ser membro da igreja e ser membro de um clube é igual. É o cartãozinho de membro igual, tem a foto igual. Às vezes a do clube não é mais bonita. É o cartão, eu sou membro da igreja. Não é que congrega em tal lugar. E qual é o compromisso que você tem? E qual é a obrigação que você tem? E qual é o cuidado que você tem? O que é que o caracteriza para você que possa dizer, eu estou congregado em tal lugar, a minha família em Cristo é aquela, é aqueles pelo qual o sangue de Cristo foi vertido. Irmãos, estamos chegando lá, estamos de alguma maneira, pelo menos, a entender como é que a igreja do primeiro século vivia. E como é que eles conseguiam fazer aquilo. O nosso entendimento da família em Cristo é muito diminuto nos dias que vivemos, irmãos. É muito pequeno. É muito pequeno. Nós temos pouca dimensão do que é a igreja. Nós não sabemos o que é a igreja. Agora, na Escola Bíblica de Obreiros, se Deus assim permitir, lá em novembro, lá aqui em Clifton, o tema é... Bem, irmãos, está em estudo e está em votação. Se calhar nem devia estar a adiantar isto, mas o objetivo do tema é Igreja, Ministério e Mordomia. Igreja, Ministério e Mordomia, é isso. E na igreja, o subtema principal para a igreja será o significado da igreja. Eu estou ansioso. Irmãos, a gente precisa de entender o que é a igreja.
A gente ouve aqueles termos eclésia, chamados para fora, a gente ouve curios, que significa, olha, ai amados, que feio, escapou-me. Mas os irmãos sabem o que eu estou a dizer, chamados para fora, santificados, perdoados, limpos, amém? Todo esse contexto, a gente entende, a gente já ouviu esses termos. Mas o significado real de ser igreja, eu sou igreja, quando você diz, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Quando você diz isso, o que é que isso realmente traz de realidade e de compromisso com a igreja e a minha obrigação e o meu cuidado a ter para com os meus irmãos? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que ser? Esse é um valor demasiado alto, o sangue de Cristo, para que a gente seja negligente nesta parte. Agora vamos à adoração e ao propósito. Irmão, você é família com alguém, como eu disse há pouco, dificilmente você vai ser família com alguém por 100 anos. Isso obriga já que você vai viver 100 anos. E a palavra do Senhor diz que a partir de uma certa idade o pior é enfado e câncer, não é? Não é que diz a palavra do Senhor? Mas mesmo que você chegue aos 100 anos, irmão, assim seja, que você viva 100 anos para a glória de Deus, amém, louvado seja Deus. Mas nem que você viva 100 anos, você não tem relacionamentos de 100 anos. Dificilmente você tem. Isso obrigava a que você estivesse vivendo 100 anos ao lado de uma pessoa. Com uma pessoa. 100 anos. Contudo, vai terminar. É temporal. A família aqui, o seu relacionamento com a família aqui, acaba anyway. Estou certo ou não? Ou você morre, ou eles morrem. E mesmo que eles morram, você vai morrer. Você vai morrer, vai acabar. A família pela qual o sangue de Cristo foi vertido, irmãos, não é temporal, é eterno. O irmão, quando você vê sentado aqui na cadeira, e você pode vê-los todos, que somos poucos, e eu vejo todos vocês, cada um de nós, o sangue vertido por Cristo na cruz do Calvário, significa que nós somos família aqui e lá é para todo sempre. Você entende o que é que a igreja do primeiro século podia viver unificada? Porque eles olhavam uns para os outros e viam eu vou ver aquela cara toda a minha vida. Então, irmão, se você não gosta da minha cara, sorry. Você vai lidar comigo o resto da sua vida. Aqui na glória. Mas lá não preocupe, irmão. Lá vai ser transformado, vai ser glorificado, vai ser mais fácil lidar comigo, tá? Amém? Mas não é o que diz a Escritura, não é assim que nós entendemos a Escritura. A sua família em Cristo dura para sempre. Não é temporal, não acaba quando você morre. Você vai viver lá na glória para sempre. O valor da nossa família em Cristo, da nossa congregação, irmãos, é milesimamente maior do que da nossa família na carne. Ou no sangue, como você quiser chamar. O seu compromisso, entenda isto, irmão, por favor, que só assim você percebe a unidade em Cristo. Ou só assim você pelo menos percebe que a diferença que nós temos da igreja do primeiro século, e o meu objetivo hoje seria entendermos a distância que nós estamos da igreja do primeiro século. Já ficaria contente. Porque não adianta, irmão, quando você fala de Jesus a alguém, você vai falar de Jesus a alguém, e a pessoa diz que não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Você tem uma grande dificuldade em pregar a Cristo, porquê? Porque a pessoa não entende o erro. Se a pessoa não peca, porque uma vez eu tive uma pessoa que disse, eu não preciso ser salvo de nada. Pois, então você vai apresentar o Salvador, mas a pessoa não precisa. A pessoa é justa aos seus próprios olhos. Você não vai resolver o problema. Então escuta uma coisa que eu lhe vou dizer, irmão, por amor de Deus. Você não vai atingir a unidade em Cristo se você não perceber que está errado hoje. Se nós não entendermos hoje que a maneira que nós vivemos em igreja está errada, nós não vamos conseguir, assim como o pecador, enquanto não entender que é pecador, não entende o sacrifício de Cristo, não aceita a Cristo, enquanto nós que estamos aqui hoje, os poucos que aqui estamos, nós não entendermos que nós não somos a igreja do primeiro século, porque nós não entendemos unidade em Cristo, nós não entendemos o sacrifício de Cristo, no sentido de unificar a igreja, nós não entendemos os propósitos eternos, nós não entendemos esse valor, enquanto nós não entendermos isto, nós não vamos atingir a unidade em Cristo. Então, se nós hoje sairmos deste lugar a entender o que nós não somos, nós abrimos a porta para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Fiz-me entender? Que nós possamos sair daqui hoje, entendendo que nós não somos isto. A nossa família em Cristo, nós que estamos aqui, os poucos que aqui estamos, o relacionamento que existe entre nós é maior do que o relacionamento que existe na nossa família de sangue. Muito maior. O nosso compromisso com a nossa família em Cristo tem que ser maior.
As nossas obrigações são maiores. O nosso cuidado tem que ser maior. Porque nós vamos viver juntos eternamente. E o que nos une não é o nosso sangue humano, não é a nossa língua, não é a nossa nação, até porque somos nações diferentes. O que nos une é o sangue de Cristo vertido em nosso lugar. E isso é um valor eterno. E ainda nem falei do propósito. Propósito, amados, de nós vivermos unidos aqui, é um propósito glorioso e tão maravilhoso, que é a expansão do reino dos céus. É ser reino dos céus aqui na terra. Irmãos, nós ficaríamos dias a pregar sobre este assunto. Ser a manifestação, só um toque, irmãos, ficar aqui todo dia e não acabava. Só a ideia de que você, com o seu irmão, manifesta a glória de Deus na terra. Você transmite ao mundo as boas novas da salvação, quer eles queiram, quer eles não queiram. A palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos não é pelo cartão ou pela denominação. O cartão de membro, denominação, o que você quiser. A palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos pelo amor com que nos amarmos uns aos outros, a unidade que há entre nós em amor. As diferenças consumidas e tiradas, porque o sacrifício de Cristo é maior, o amor de Cristo mostrado na cruz é maior, o propósito é eterno, a glória do Senhor, a manifestação do reino dos céus na terra. E o propósito da sua família terrena. Eu não estou aqui a diminuir os valores da família, mas pelo contrário, mas é bíblico. Mas entenda que o valor da família em Cristo é maior. O valor da família em Cristo é maior. Entenda isto, por favor, irmãos, nesta noite, nesta manhã. Entenda até à noite, mas entenda agora de manhã já. O valor em Cristo, da nossa família em Cristo, é superior, porque o propósito é maior. Você reúne com a sua família, você tem um bom tempo, você fica feliz, é bom, sua família se alegra, há um que está mais necessitado e é abraçado pelos outros, é bonito. Não é para comparar com a mensagem da salvação transmitida através da sua vida ao mundo. Não é para comparar. Que a glória de Deus é maior. Entenda, por favor, isto nesta manhã. O que nós temos, a nossa família em Cristo Jesus, tem que ter o valor que ela tem, porque ela custou o sangue de Cristo. Jesus viveu para a glória do Pai. Fez tudo para a glória de Deus. Fez tudo para a glória de Deus. E providenciou um meio da glória de Deus se manifesta pela ação do Espírito Santo através da igreja de homens e mulheres que somos nós. E nós, muitas vezes, we miss the purpose. Nós perdemos o propósito. Nós esquecemos o propósito. Deus nos uniu na igreja aqui. Nos deu este local. Mas até de graça, não foi? Até o valor das ofertas. É o valor que a gente paga. Para estar aqui neste local. Para que a igreja, que Deus providenciou todos os meios que nós precisávamos para nós sermos um em Cristo. Nem que fosse só pela gratidão. A gente devia de ser. E Ele providenciou todos os meios para que nós que estamos aqui, os poucos que aqui estamos, nós possamos ter uma unidade completa e absoluta. Renunciando a nós próprios, ou a minha vontade, o meu desejo, a forma que eu acho, o que eu quero, o que eu não quero, mas sermos um em Cristo, servindo uns aos outros para a glória de Deus Pai. A manifestação da glória de Deus vai acontecer na igreja, na família em Cristo. Você não quer dizer com isto, irmão, que você vai deixar de atender a sua família do sangue. Você vai deixar de atender a sua família na carne. Eu não estou a dizer para você deixar de fazer isso. Eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer aos valores que têm uma coisa e outra. Não compare coisas que têm grandezas diferentes. A grandeza da família em Cristo é muito maior. Tem mais, irmãos. O seu relacionamento lá com a família de sangue e de carne só pode acontecer perfeito se você tiver um relacionamento com a família em Cristo. Quando eles virem o relacionamento que você tem com a família em Cristo, eles vão dizer, não, espera lá, eu até não concordo. Passar lá tanto tempo, vai ser para lá, pode até não concordo. Mas lá que eles são unidos, são, olha lá, eles estão juntos outra vez. Já estão outra vez na igreja, não suporto mais essa ideia de igreja. Vem para cá, só fala do que passa lá, claro. É uma maneira de testemunhar, amados. Se você tiver em si, irmão, você quer ganhar a sua família para o Senhor? Todo mundo quer ganhar a sua família para o Senhor? Claro. Seja família em Cristo, para que eles possam perceber. Você acha que eles vão perceber como?
Se você não for verdadeiramente família em Cristo e abranger completamente pelo sangue, eles têm que ver isso. O mundo saberá que sois meus discípulos com o amor que vos amares uns aos outros. Você quer que a família lá em casa entenda, lá onde a sua família de sangue, seja lá quem for, entenda, os seus vizinhos, os seus amigos, entendam que você é salvo. Mas você pode usar 1000 palavras e deve usá-las, e prega o Evangelho, e fala o Evangelho, e fala. Mas demonstra com a sua vida, não é o que a gente diz? Demonstrar com a vida é parte disto. Compromisso, obrigação e cuidado que eu tenho com a família da igreja, que eu tenho com o fator unificador que é o sangue de Cristo, que eu tenho porque é eterno, porque o propósito é a glória de Deus. Não é você vai chegar à beira do seu familiar e vai dizer, olha, eu tenho uma outra família agora e já não quero ser família contigo. Não, eu quero ser família contigo agora porque eu quero ser mais ainda família contigo agora porque agora eu alcancei uma família maior. Família maior, claro, uma que vou viver eternamente. Queres ser parte dela? Amém. Você já alguma vez pregou nestes termos alguém? Quer que eu diga a verdade? Nunca. Eu nunca cheguei a ver um familiar e disse assim, olha, sabes uma coisa, eu sou teu primo, eu sou teu parente, mais próximo até, mas eu tenho uma família maior, que é eterna. Queres ser parte dela? Você acha que isso é ofensivo? Você acha que isso ia ser ofensivo? A pessoa ia ficar chateada consigo, uma família maior. Mas é mentira? Não, é verdade. Só que os nossos familiares, muitas vezes, não sabem isso. Eles não perceberam isso. A gente nunca lhes disse isso. Eles não entendem isso. E você espera que eles aceitem a Cristo? Mas sabe porquê que a gente não prega isso? Porquê que a gente não fala isso? Porque, na verdade, nós não somos muito bem isso. Nós somos isso parcialmente. Sabe porquê que a gente tem coinonia esta tarde? E há dias uma pessoa falou comigo e que devíamos ter coinonia aqui, devíamos ter. E temos que trabalhar nisso. Sabe porquê que a gente tem coinonia, aquele momento? A gente chama coinonia, a palavra grega significa comunhão, é só isso. É só isso. É tão complexo isso. Nós fazemos aquele almoço, comemos juntos, tomamos a ceia do Senhor juntos. Sabe porquê? É que a gente não tem onde comer, né? Mas aquilo é um trabalho danado. Aquilo dá um trabalho, dá ou não dá? Ao fim, limpar, arrumar, um trabalhão. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa comer juntos, olhar na cara uns dos outros. A gente precisa ser família mesmo. Aquilo, o almoço que a gente faz hoje por mês, é só para nos aproximar, irmãos. É só para nos aproximar. É só para a gente ficar mais unidos, um pouco, de alguma maneira, algum momento. Mas não chega. Eles viviam e tinham tudo em comum. A nossa família de sangue, irmãos, outra vez, não despreza a sua família de sangue. Não saia daqui deste lugar e aquele familiar que você não gosta muito, você diz, eu não preciso falar mais para aquele, porque o Daniel disse que o que importa é a igreja. Não foi isso que eu disse. Você não deixa de ter obrigações com a sua família de sangue. Mas as suas obrigações principais, o seu compromisso maior é com a sua família em Cristo. E a família de sangue vai ser ganha com o seu compromisso com a família em Cristo. É que eles estão para ser ganhos. O seu compromisso com Cristo, com a família em Cristo, aquele por quem ele verteu o seu sangue, é aquela família que é eterna, é aquela que vai durar para tudo sempre, é aquela que estará para tudo sempre aqui. O próximo slide, o último. Jesus disse, a oração de Jesus, sacerdotal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você entendeu a última parte? Para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho, precisa de ver que nós sejamos um. Para que a nossa família de carne, de sangue, do que você quiser, entenda que o Pai enviou o Filho, você tem que ser um com a igreja em Cristo. Foi a oração de Jesus. A igreja do primeiro século percebeu isso. E foram isso. E viveram isso. E levaram o Evangelho longe, irmãos. A locais e a sítios que naquela época não tem nada a ver com a facilidade que nós temos hoje, irmãos. E levaram a locais distantíssimos. Naufrágios, confusões, cada tumulto na vida de Paulo. E Paulo foi por todo lado pregar o Evangelho. O que é que você acha que motivava essa gente? A motivação dessa gente era Cristo. A gente tem tudo, irmão. Tem telefone, tem iPad, tem iPhone. Até eu aderi ao iPhone, né? Todo mundo tem aí. Texa para aqui, texa para lá, Facebook, não sei quantos. Tem por todo lado. E o que a gente não consegue ser. Eu não sou contra essas coisas, irmãos, tá? Eu uso com cuidado, uso com sabedoria. Põe mensagem no YouTube agora, já estou lá.
Só tecnologia. E o que a gente não consegue ser é a coisa mais rudimentar. Aquilo que a igreja era uma em Cristo. Entender o versículo. É para ser como? Como é que é para ser? Um. E sabe uma coisa engraçada? Eu vou tentar... Agora passou, mas tentar terminar o mais rápido possível. Eu fico empolgado quando eu falo disto, mas porque eu creio nisto de uma tal maneira que você não faz ideia. Sabe porquê? Porque eu não inventei isto. Quando há pouco estivemos ali a tentar preparar o aparelho para gravar, como foi uma invenção minha, esses cabos, essas coisas aí, dá sempre errado, não é? A gente dá um trabalho aí para pôr, testa para cá, sabe porquê? E eu fico pouco seguro, sabe porquê? Porque inventei. Igreja, eu não tenho problema, eu tenho segurança nisso. Sabe porquê eu não inventei? Foi Jesus que inventou, foi Jesus que fez, foi Jesus que determinou, foi Jesus que disse que era assim. Eu não tenho problema. Eu acredito, vibro com isso porque eu acredito. Porquê? Porque não fui eu, foi Deus. Está certo? Este modelo de igreja não fui eu que inventei, foi Deus. Olha, para o dia 2 de setembro eu tenho as minhas dúvidas. Nos ajuda o Senhor que tudo funcione bem. Para ser igreja, não tenho. Foi Cristo que inventou, foi Cristo que determinou, foi Cristo que fez. Vai dar certo, é assim. Já deu certo por muitos séculos. Nós precisamos, amados, de entender que Jesus disse que é para ser um, como Ele e o Pai eram um. Tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso é que eu coloquei unidade em Cristo. Sermos um em Cristo. Uma unidade completa e absoluta, inquebrável. Amados, envolva-se com o corpo de Cristo. Envolver com o corpo de Cristo, irmãos, fazendo a aplicação da mensagem muito rápido, mais direta possível, envolver com o corpo de Cristo não é só participar das atividades da igreja. Você pode participar de todas as atividades da igreja e ainda assim você não está envolvido no corpo de Cristo. Envolver no corpo de Cristo é envolver com a igreja, com os irmãos. Uma unidade. Estar juntos. Ter comunhão uns com os outros. Ter um propósito comum. Não é só participar dos cultos. Não é só, você pode participar de todas as atividades, você pode passar anos na igreja, você pode fazer tudo, você pode dormir aqui até, e mesmo assim você pode ir para o inferno porque você não entender a unidade. Você precisa entender o que é unidade. A unidade é envolver um a um com os irmãos, estar em comunhão, ser um só pensamento, um só desejo, servir o Senhor juntos para a glória de Deus Pai, levar o Evangelho lá fora, numa unidade. Não é só participar das atividades da igreja, é ser um em Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sairmos deste lugar nesta manhã. O meu desejo é sair deste lugar nesta manhã. Pelo menos a entender que não somos nem perto do que Jesus disse que nós tínhamos que ser. E que não somos nem perto do que a igreja primitiva viveu. E que não há outro caminho. E o caminho é esse. E espero, amado irmão, de todo o meu coração, que o Senhor incomode a nossa alma o resto do dia, os próximos dias, com este assunto da unidade em Cristo, que o Senhor nos incomode mesmo. E que nós começamos, pelo menos, a entender onde é que nós temos que ir. Voltar lá atrás, o que a igreja era. Ler Atos dos Apóstolos e começar a aplicar. E dizer, é isto que eu tenho que ser. E determinar nos nossos corações o desejo de sermos. E nos ajudará o Senhor a melhorarmos nessa área. Precisamos ter unidade. O Espírito Santo se manifestava na igreja primitiva e a gente gosta disso, não é? Um curava e tal, e não sei aquela coisa toda. Eles eram um em Cristo. Cada um para o seu lado, cada um a fazer a sua coisinha. E amados, não pode haver manifestação do Espírito Santo. Não pode haver manifestação das grandezas de Deus. Não podemos experimentar a dimensão da grandeza de Deus. Não teremos motivação para sair lá fora e pregar. Precisamos de ser igreja em Cristo, unidade em Cristo, alcançando a perfeição, entendendo o valor do sangue de Cristo derramado em nosso lugar, entendendo o desejo de Cristo para a igreja. A igreja é dele, como temos estudado nas cartas dos Atos, a igreja é dele, e nós precisamos de cumprir o propósito e sermos um em Cristo Jesus. Assim nos ajude o Senhor. Vamos ficar bem a orar ao Senhor. Meu Deus e Pai, glorificamos, adoramos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua misericórdia e graça, te pedindo nesta manhã que Tu possas ser trabalhado nas nossas vidas e nós possamos ser aquilo que Tu desejas que nós sejamos. Que a unidade exista. Que ela seja, Pai, restaurada na Tua igreja nos nossos dias, tal e qual ela foi no primeiro século. Que o propósito para o qual Tu nos chamaste e nos unistes seja cumprido.
A glória e a adoração damos a Ti. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.